Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas, agora no horário de Brasília, e vamos nós iniciando o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. E como nós já havíamos aqui colocado, o assunto que hoje nós vamos estar abordando está relacionado ao nome próprio, ou seja, a pessoa que não estiver satisfeita com o seu nome, ela pode trocar o seu nome? E outra, o pai ou a mãe que chega no cartório para registrar o nome do filho ou então da filha, o cartório pode recusar registrar aquele nome que os pais estão levando para que o filho ou a filha tenham, portanto, ali o registro? Então são várias as situações. É exemplo também daqueles apelidos em que a pessoa ela é mais conhecida pelo apelido do que o próprio nome. Ela pode fazer com que inserir esse apelido também no seu nome? E aquele sobrenome que a pessoa achou bonito, achou interessante colocar um sobrenome diferente, portanto, ali na criança. Quer dizer, pode ou tem que seguir aquele sobrenome que já vem ali numa linhagem de família, tataravô, bisavô, avô, pai, enfim. Então são várias as questões que hoje nós vamos ter a oportunidade de avançar no assunto com os nossos convidados, todos eles especializados, portanto, aí nesse tipo de assunto. Então nós, a partir de agora, vamos cumprimentá-los, né? Já começa então cumprimentando o doutor Fernando Cardoso, que é advogado, é professor de Direito Notarial e Registral, ele que é também presidente da Comissão de Advocacia Extrajudicial da OAB do nosso Guará e presidente da Comissão de Notários e Práticas Extrajudiciais do IBDFAN, aqui da nossa capital federal. Doutor Fernando, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Justiça na Tarde. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde, Walter. É um prazer imenso fazer parte dessa bancada, ainda mais ladeado por dois grandes nomes, Vinícius Cavalcante e Flávio Grutti. Para mim é uma honra e um privilégio estar aqui. Perfeito. Deixa eu também cumprimentar o doutor Vinícius Cavalcante. Doutor Vinícius, ele é secretário-geral do IBDFAN, aqui da nossa capital federal, diretor acadêmico da Associação Brasileira de Administradores Judiciais. Doutor Vinícius, também seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Fernando. Diletos amigos de IBDFAN e de Lida Diária da Advocacia. É sempre um privilégio estar aqui na Rádio Justiça, que eu sou um ouvinte assíduo. Eu costumo até trabalhar ouvindo a Rádio Justiça. Então é sempre bom estar aqui. Muito obrigado ao senhor por essa preferência aqui na nossa emissora. Deixa eu também cumprimentar o doutor Flávio Grutti, ele que é advogado especialista no direito de família, sucessões e contratos públicos e privados, ele que preside a Comissão de Advogados de Família do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias do Distrito Federal, IBDFAN, DF, professor de Direito Civil da Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal. Portanto, doutor Grutti, também seja muito bem-vindo. Sempre um prazer, mais uma vez, recebê-lo aqui nos estúdios. Muito boa tarde para o senhor. Oi, Walter. Boa tarde. Muito obrigado pela confiança, pelo convite. Te cumprimento. Fernando, Vinícius, meus queridos amigos de IBDFAN e do dia a dia da jornada de advocacia. Espero que sejamos úteis hoje para a sua audiência. Com toda certeza que sim, doutor Flávio, com toda certeza. Bom, o assunto realmente é importante, o assunto é instigante. E surgiu justamente por conta de uma pessoa que tentou colocar, quer dizer, é um dos pontos, né, que uma pessoa tentou, portanto, colocar o nome de um filho, isso recentemente, de um primeiro faraó negro do Egito, e o cartório, a princípio, não concordou, mas esse é o detalhe, né? O importante é a gente entrar no ponto da seguinte forma: a pessoa que tem o seu nome já registrado, tem mais de 18 anos de idade, ela não gosta do seu nome, nunca gostou, tem que morrer com esse nome ou não, doutor Fernando? Walter, já começou assim? Já. Com tudo. Com tudo, a 1000 por hora. Walter, depois da Lei 14.382, ela trouxe uma alteração muito grande na Lei de Registros Públicos. E uma das inovações que a gente pretendia há muito tempo era justamente a desnecessidade de levar ao judiciário
uma questão para troca de nome. Explicar. Hoje não precisa mais ir ao juiz para pedir essa autorização para troca de nome. Não. Qualquer que seja o seu nome, fez 18 anos, você pode trocar e sem motivação, sem explicar o motivo, sem explicar o porquê do seu desejo, tanto pela retirada do nome que você já tem, quanto pela escolha do nome novo que você deseja. Já ressaltando, como a gente tinha dito aqui antes do início do programa, né, Walter, esse assunto, nome, para mim é um assunto muito palpitante. É um assunto que me marca, eu gosto demais. Por que marca tanto o senhor assim? Porque eu acho que o nome ele traz uma série de nuances, né? Ele é a sua marca no mundo. Ele é o primeiro mote de como você se apresenta e o mundo o reconhece. Né? E não só como pessoa, mas também como indivíduo de um grupo social, que no caso é a família, né? Então, o nome é muito importante e a gente sabe que a escolha do nome deveria ser levada bastante a sério, não é? Eu estava conversando com o nosso amigo Vinícius antes de virmos ao estúdio, como às vezes há uma banalização e até uma brincadeira mesmo que estão fazendo com os nomes das crianças, né? E eu acho assim muito importante nós entendermos que o nome ele é aquele registro que vai marcar a sua vida e vai marcar o seu modo de apresentação para a sociedade. Então é um assunto de extrema relevância. E daí porque lutávamos tanto até a Lei 14.382 para que o nome não precisasse de uma autorização judicial. Porque justamente ele é tão da intimidade, da dignidade do ser humano, que a gente não entendia a necessidade da intervenção de um magistrado para se autorizar a troca. Ah, sim, existe a possibilidade de fraude, sempre existiu e sempre vai existir mesmo com a participação do juiz. Daí porque nós entendemos que a questão da autorresponsabilidade, a sociedade tem exigido essa questão de aumento da autorresponsabilidade dos indivíduos, porque eles que pagarão as consequências pelos seus atos, eventualmente praticados em desvio da lei ou desvio da moralidade, certo? Então, por isso que eu entendo que não é necessária a intervenção judicial para a troca de um nome. E para o senhor, doutor Vinícius, nessa mesma linha de raciocínio, né, como é que o senhor vê também aí essa questão, né? Quer dizer, como muito bem pontuou o doutor Fernando, hoje não há mais o rigor de chegar até a justiça para poder requerer a troca do nome. No cartório já é possível, mas mesmo no cartório ter algum tipo de rigor, ou simplesmente eu chamo José, quero chamar João, é tranquilo, não tem problema algum. Walter, Fernando e eu compartilhamos até da mesma opinião, até porque o nome é o nosso primeiro patrimônio, né? Uhum. É o nosso nome, nosso bom nome. E é uma coisa que a gente não tinha o direito de escolher, sequer. Os pais colocavam o nome e aquele nome ficava imutável a vida inteira. E antes eu precisava de uma motivação e um pedido na justiça para trocar esse nome. Hoje, com a maioridade, já é possível a pessoa fazer essa troca de nome sem precisar motivar. E o que o cartório verifica no momento é se a pessoa não está sendo induzida, coagida, ameaçada a mudar de nome. A própria lei de registro público prevê isso. E o nome não pode expor a pessoa ao ridículo. Pode trocar de João para Pedro, ou João para Maria, no caso de pessoas transgêneros. Inclusive, o STF já decidiu, em 4275, que para uma pessoa transgênero alterar o nome, não o nome social, o nome mesmo, prenome, não é necessário fazer a cirurgia de transgenitalização. Basta pedir. Basta ir ao cartório e pedir a mudança. Perfeito. Ainda nessa mesma linha também com o senhor, doutor Flávio, também gostaria de ouvi-lo. Sim, claro. Bom, hoje quando se pede, Walter, qual é o seu nome completo? O que significa o nome completo? É o nome, que é o prenome, e o sobrenome. No sobrenome, você pode incorporar o nome da sua ascendência paterna ou da sua ascendência materna ou de ambos. Esse é o artigo 16 do Código Civil que estabelece. Nós temos como um facilitador
da eventual substituição do nome, o provimento 153 de 2023 do CNJ, que, como disseram meus antecessores, quando você completa a maioridade civil, você pode mudar sem motivação. Isso significa uma flexibilização de um princípio chamado da intangibilidade. Antigamente, o princípio da intangibilidade impedia que você, sem motivo aparente, alterasse o seu nome. Hoje, não mais. Você pode chegar diretamente ao cartório, porque a questão do nome completo, ou o prenome, ou o sobrenome, é de fundamental importância, porque é a forma pela qual você é individualizado e reconhecido na sociedade. Até como você se enxerga. Você, por exemplo, é o Walter Lima. Todo mundo conhece o Walter Lima. Agora, se eventualmente o seu nome não contivesse no sobrenome Lima, fosse um outro nome qualquer, ia ficar estranho. Quem é o Walter? Bom, não sei quem é o Walter, mas o Walter Lima sabe. Assim como Fernando Cardoso, assim como Flávio Grutti. Então eu vejo isso com bons olhos, essa desjudicialização. Se houver alguma controvérsia no cartório, aí sim, isso é levado até o judiciário. Então a regra é a seguinte: a manifestação de vontade do maior capaz, aquele que atingiu 18 anos, ela é preservada. A forma como o indivíduo se vê na sociedade, ela é preservada. A forma como o indivíduo é conhecido coletivamente, também é preservado. Só há uma possibilidade de, eventualmente, o cartório não permitir, se o oficial de registro vislumbrar que, eventualmente, aquilo se trata de uma fraude. Está mudando o nome para, eventualmente, fraudar a lei. Então, sempre quando houver dúvida, Poder Judiciário. Não há dúvida, extrajudicial. A minha opinião é como dos meus amigos, totalmente favorável. Fraudar a lei. Aí, né? Um assunto também importante para a gente poder avançar também, doutor Fernando. Aquela pessoa, né, que já tem um currículo, né, entre aspas, extenso, né, uma ficha policial corrida, extensa, como também vários processos na justiça, clica ali, aparece o nome, né, da pessoa, evidentemente tem que ter o CPF. Quer dizer, muda-se o nome, mas o CPF permanece, né? Perfeito. Isso a pessoa adulta. Perfeito. Não só a pessoa adulta. A questão da modernização dos serviços notariais e registrais, ela atinge não só os maiores. Eu lamento muito informar àqueles que não sabem ainda que seu filho que está para nascer, ele juntamente com o nome, ele receberá um CPF. Já na hora. No momento do registro, no registro civil de pessoas naturais, quando for fazer o assento do nascimento, já virá junto o CPF. Ou seja, você já nasce contribuinte. Então, esse CPF vai acompanhar justamente você e seu nome por toda a sua existência aqui nesse plano. Então, mesmo assim, a gente entende que pode haver uma possibilidade de outras fraudes, né? Não somente criminais, mas também questões creditícias, questões alusivas a casamento, a uma tentativa de obtenção, né, de um provimento que possa permitir um casamento que não é permitido pela lei, por mudança de um nome, uma tentativa também de se passar por outra pessoa. Então, todos esses tipos de fraude que o doutor Flávio Grutti, nosso amigo, levantou aqui como sendo motivo para que o registrador civil obste, tem um leque enorme, como eu mostrei agora, né? Então, há vários motivos. Mas isso nós temos desde 2019, o provimento 63 do Conselho Nacional de Justiça, depois alterado pelo 83, ele já trazia essa questão de o CPF ser lançado no momento do registro civil, quando então houve a vinculação de todo o registro civil das pessoas naturais, ou seja, seres humanos, pessoas físicas, vinculados à Receita Federal. Isso serve também para o caso de morte. Imediatamente o registro civil das pessoas naturais já notifica a Receita Federal, que notificará o Banco Central, que então poderá fazer a suspensão do CPF e, com isso, todas as contas bancárias do falecido
serão impedidas de movimentação para evitar fraudes também. Ou seja, é um sistema que o sistema registral ele avança sobre todas as outras áreas para justamente um sistema protetivo, né, de garantia de lisura, por um lado, para toda a sociedade, e por outro, um sistema que está abrindo para as liberdades, não é isso? Do indivíduo. Porque o nome, como o Dr. Vinícius bem falou, é o primeiro patrimônio que se tem, é o patrimônio imaterial, não é verdade? Só que ele também é o modo como você se apresenta. Então, ele também traz uma carga muito grande em relação à sua participação na sociedade, né? Uhum. Doutor Vinícius, quer dizer, os pais quando chegam até o cartório para registrar o nome, quer dizer, para eles o nome está correto, está perfeito, mas para o servidor lá do cartório, o nome vai expor, portanto, aquela criança ao ridículo. Como é que isso é decidido? Como é que isso, de certa forma, chega até os pais e os convençam de que aquele nome realmente não pode ser? Mas, de vez em quando, quer dizer, num passado não tão distante assim, muitos nomes esdrúxulos eram, de fato ali registrados, causando muito constrangimento, portanto, às pessoas. Quer dizer, é justamente desses constrangimentos que se modernizou, portanto, a legislação para que isso não viesse a permitir, mas também, né, de que forma o serventuário ali do cartório, ele entende que aquele nome não é apropriado para um ser humano, ou, pelo menos, para aquela pessoa, sem expô-la, portanto, ao ridículo. Walter, isso é muitíssimo subjetivo. Se vai causar constrangimento ou não, primeiro, o escrevente do cartório vai analisar, passa para o oficial de registro, se mantiver a dúvida se vai causar constrangimento ou não, se vai expor o ridículo, é suscitada dúvida ao judiciário. Naquele caso do nome do faraó negro, era um casal de pessoas negras, dançarinos que participaram de um carnaval em Belo Horizonte, que o tema era sobre o Piê, que é o primeiro faraó negro que unificou o Egito na época, o Baixo Egito e o Alto Egito. E o tema da escola de samba era esse Piê, e eles fizeram um trato entre si, que quando tivesse um filho, fosse homem, ia homenagear esse faraó. E o nome é P-I-I-E, Piê. A dúvida do cartório não foi nem se exporia a criança ao ridículo, mas por questão da dupla letra I. Foi suscitar essa dúvida ao judiciário e, no caso foi a juíza, decidiu que negaria o registro, porque o nome ia confundir com um passo de balé, que se chama plié. E a criança seria vítima de bullying por conta disso. Depois os pais justificaram que era uma homenagem ao faraó, uma homenagem à cultura africana, que infelizmente ainda é muito apagada, temos uma cultura mais eurocêntrica, e que eles buscavam, com isso, homenagear esse faraó negro e ter uma conduta, trazer à tona essa cultura africana, para que mais pessoas tomassem conhecimento, como eu também não conhecia esse faraó negro, passei a conhecer com essa história, e depois a juíza reconsiderou e deferiu o registro. Mas é absolutamente subjetivo. Por exemplo, a Preta Gil, a cantora, ela poderia ter o registro negado, o juiz dizendo, não, mas ela vai ser vítima de racismo por conta do nome. Mas se isso vai acontecer, nós temos que combater o racismo, e não o nome da pessoa, até porque ela é uma pessoa negra, ela sofreria o racismo tendo ou não esse nome. E outro exemplo também, na cultura russa, é comum o nome Serguei, que se fosse traduzir para o português seria Sérgio. Só que, infelizmente, ainda temos muita homofobia aqui no Ocidente, e a pessoa poderia ser vítima de bullying porque tem o nome de Serguei, mas que na Rússia é muitíssimo comum. Então, o que temos que combater não é se o nome vai ser exposto ao ridículo. Claro que tem casos esdrúxulos, como o Fernando falou, mas combater o mal que isso viria a partir do nome da criança. Se haverá bullying, temos que combater o bullying. Se haverá racismo, temos que combater o racismo. E não uma homenagem a uma cultura negra, a uma cultura russa, no caso do nome Serguei, e por aí vai. Eu vou pedir licença para fazer um adendo. Eu concordo totalmente com
com o Vinícius, mas eu queria também fazer um adendo sobre a razoabilidade. É muito importante nós termos em consideração também o princípio da razoabilidade, porque o registrador civil, ele é um agente público por delegação, mas é um agente público. Então ele também tem que ele está adstrito ali ao princípio da legalidade também, não é? Então, porque além de ter eficiência, também poder dar notoriedade, conhecimento público desse registro, afinal o registro é público, certo? Ele também tem que ter esse controle do que é razoável. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui, no Distrito Federal, houve tentativa de registro de uma moça, de uma menina, né, uma criança na época, chamada Treblinka. Os pais queriam dar o nome de Treblinka. Sonoramente pode até ser bonito, mas é o nome de um campo de concentração. Então, não seria nada razoável permitir o registro do nome Treblinka. Talvez os pais sequer conhecessem, tenham ouvido e né, assim, em termos sonoros acharam bonito, Treblinka. Mas não seria possível nem razoável permitir o registro do nome do campo de concentração numa criança, né? Colocar como Hitler. Também não seria razoável, né? Então, desculpa eu ia passar a palavra para o amigo Flávio, mas eu queria fazer esse adendo também, de que, ao mesmo tempo que a gente não pode entender que o cartório não pode se miscuir tanto para a escolha do nome, a gente também tem que entender que ele tem o controle dessa razoabilidade para não expor essa criança que está sendo registrada também a um sofrimento, né? Futuro. Agora, perfeito. Agora, doutor Flávio, ainda nessa linha de raciocínio, tudo bem, o cartório, então, tem esse zelo, tem, portanto, este cuidado, mas e se escapar, passar realmente um nome inadequado e que está causando realmente muito sofrimento, muito constrangimento para esse ser humano, né? Para o homem, que hoje, vamos colocar assim, né? Para a pessoa que tem, portanto, este nome e se sente realmente ali muito constrangida com aquela situação, ainda questionando por que o cartório registrou este nome. O cartório pode ser punido por isso ou pode ser alcançado caso a pessoa que carrega aquele nome já há um bom tempo e, de repente, eu quero que alguém se responsabilize por isso. Isso pode acontecer? Eu entendo que não, Walter. Por quê? Olha, vamos regressar um pouquinho. Pois não. O feto tem seus direitos garantidos. É o nascituro. O que é o nascituro? É o ser concebido que ainda não nasceu. Nós também chamamos de conceptus. Então, os direitos do nascituro eles estão resguardados desde que ele nasça com vida. Nasceu com vida. Então, aqueles direitos que estavam resguardados continuam tutelados. Agora, ele ainda não consegue se exprimir, ele não consegue se defender, ele não tem o que nós chamamos de manifestação volitiva, manifestação de vontade. Aí ocorre que, para você alterar o nome, primeiro você tem que pensar se vai ter ausência ou não de prejuízo a terceiros, foi a nossa primeira parte. Sim. Por isso que não raramente a gente instrui os pedidos com as certidões negativas. Agora, toda alteração de nome tem consequência social. Toda imputação de nome tem uma consequência social. Aí você perguntou, olha, como é que eu faço para saber se o nome é vexatório, se o nome é ridículo ou não? Os colegas falaram. Bom, é subjetivo? É subjetivo. Acontece que salta aos olhos quando é ridículo. Quer ver um exemplo? Aliás, 3 exemplos. Eu, antes de ser advogado, fui assessor jurídico no Supremo e no STJ. Vários nomes passaram sob a minha análise. A exemplo, e eu vou citar os nomes aqui, são públicos, sem nenhum viés de causar vexame, mas são nomes públicos. Eu já analisei processo da dona Cólica de Jesus. Na ida, na vinda, na volta, Pereira. E um dos mais conhecidos, 123 de Oliveira 4, já passaram uns 2 ou 3. Bom, o oficial de registro civil, eu acho que o homem médio salta aos olhos que um nome desse é estranho. Então, olha, quando você colocou o nome no nascituro e depois na criança nascida, ela não pôde se defender e dizer se gosta ou não gosta, concorda? Então, o que nós temos hoje no regramento jurídico? Quando você faz 18 anos e você é maior de idade, por assim dizer, você pode alterar. Não te faz bem? Ótimo, ótimo. Eu vou lá e altero. E tem os filhos dos festivais também. Por exemplo, há pouco eu vi uma reportagem da dezenas de meninas que chamam-se Mariah Carey, que foi a cantora que encerrou o Rock in Rio ontem. Os pais, há alguns anos, adoraram
esse show. E homenagearam a cantora. Aquelas meninas tinham orgulho de se chamar Mariah Carey. E estavam lá por ela. Agora, se estivessem insatisfeitas, elas poderiam mudar. Agora, se tem alguém que deve ser punido por, eventualmente, colocar um nome que seja vexatório, não entendo que seja o oficial do registro civil, até porque não há uma legislação impondo pena a ele. No máximo, seriam os pais que teriam esse mistério. Agora, uma pergunta interessante, aí eu finalizo. Quando é menor de idade? Quando é maior de idade, está tudo certo. Você vai até lá e altera. Agora, quando é menor, quando é incapaz, aí tem que ser judicialmente, porque o Ministério Público tem que ouvir, que ele que tutela o interesse dos incapazes. Então, se a criança ou adolescente tem um nome vexatório, você tem que percorrer a via judicial, porque o Ministério Público obrigatoriamente vai opinar. E nesse caso em que o pai tomou a decisão e colocou aquele nome, né? Pegando aqui o gancho deixado pelo doutor Flávio, como também o doutor Vinícius também fez a sua pontuação, aí chega o nome no cartório, o pai chega e registra, mas a mãe ficou contrariada, portanto, com aquele nome daquela criança. Ela, de alguma forma, ela teria condições de brigar, entre aspas, e desfazer aquele nome e chegar num consenso, colocar um outro nome, ou seja, o certo é já chegar no cartório com o nome definido, pai, mãe, e não com essa guerra, entre aspas, eu quero A, não, eu quero B, se você registrar com A eu vou tomar as providências, mas eu é que mando, que eu sou o homem, é o que registro. Como é que funciona isso, doutor Fernando? Vamos lá. É uma situação até um tanto diferente, vamos dizer assim. A mãe geralmente está se recuperando, não é, do parto, seja natural ou cesariana. Então, normalmente quem registra é o pai. Isso quando não quer dizer que ele seja obrigado, ou que tenha, portanto, essa autoridade de chegar. O pai é que registra. Não. Tanto o pai quanto a mãe, qualquer um pode registrar. Tanto o pai quanto a mãe. Aí vem um detalhe. Se o pai, portando o documento da mãe, comparecer ao cartório, ele registra. Se for a mãe, ela tem que ter a certidão de casamento com o pai ou uma procuração. Então nós vamos brigar, então. Nós vamos ter que brigar nos dois aqui. Brigar é assim aspas. Que se faz o registro. Sim, mas por que o pai chega e registra e já coloca o nome da mãe? E ao contrário, a mãe chega, tem que ter, vamos supor assim, a autorização do pai para poder registrar. Justamente porque tem um princípio romano que fala mater sempre certa est. Ou seja, a mãe sempre se tem certeza quem é, porque é ela que deu a luz, certo? E o pai é por uma presunção. Nós temos lá no 1597 do Código Civil as presunções dos prazos de quem são os pais, por exemplo, no casamento, né? Até 10 meses depois de desfeito o casamento. Não é isso, Flávio? Flávio conhece bem essa matéria também na parte do direito das famílias. Então, quando o pai comparece portando o documento da mãe, a certidão e a declaração de nascido vivo, que a gente chama de DNV, é o documento fornecido pelo hospital onde a criança nasceu, ali ele já tem a presunção de que, olha, na DNV vem o nome da mãe, ele está portando o documento da mãe e ele está se apresentando como pai. Então, ele registra. Quando a mãe leva a certidão de casamento, então tem a presunção, o registrador olha e fala, bem, olha, ela é casada e a presunção é de que o pai é o marido. Então, registra em nome dele. Se não por procuração, se não ele junto. Se não, ela tem que iniciar um procedimento que a gente pode falar depois, ou se quiser já falo agora. Mas a nossa pergunta seria outra, por isso que eu pensei em deixar para depois essa questão do procedimento. Mas nos 15 dias posteriores ao registro, eles ainda podem fazer um requerimento e tentar desfazer esse nome, mas aí tem que motivar e explicar as razões, tá certo? Então, normalmente, é o que se faz para aquele que está insatisfeito, seria isso. Se não, somente o ajuizamento de uma ação, mas aí teria uma certa discussão em relação à legitimidade e a possibilidade, já que se são dois genitores e um escolheu o nome e registrou, aí vai ter que discutir se por que a discordância da outra ou não. Por exemplo,
conversava, né, com o Vinícius agora, antes de entrarmos aqui no estúdio, sobre o caso de uma criança que pai e mãe tinham combinado de registrar Mateus e os sobrenomes. Sim. E o pai chega no quarto, a mãe dele está no quarto junto com a nora, com a mãe da criança. Sim. E ele apresenta o registro e a mãe dele fica extremamente decepcionada e a mãe da criança começa a chorar, porque ele registrou Mateus Naruto, aquele personagem de desenhos e de coisa de mangá, né? Acho que é mangá ou anime, não sei. Acho que é mangá. Vexatório, eu já Tá vendo? tô rindo. Isso é Eu já tô vexatório, rindo. mas não é vexatório, Flávio? Sinceramente, Fernando. Mateus Naruto. Aí, vamos dizer, da Silva Sampaio, um exemplo sobrenomes, tá? Mas esse Naruto não estava combinado com a mãe. E a mãe dele, a avó da criança, a mãe do pai que levou a registro a criança, ela também não concordou, não. Por que você fez isso, meu filho? E a mãe começou a chorar. Ou seja, naquele momento de extrema alegria pelo nascimento do filho, aquele momento que a mãe está frágil, inclusive pelo estado puerperal, possível estado puerperal, depressão pós-parto, momento que ela precisa de muito cuidado. Ele resolveu fazer esse gracejo que aos olhos dele pode até parecer engraçado, mas talvez aos olhos da mãe foi extremamente decepcionante e preocupante, porque provavelmente essa criança vai ter algum tipo de brincadeiras com o nome na escola, talvez bullying, talvez, né? Muito provavelmente vai ter uma série de brincadeiras aí. Então é possível nesses 15 dias posteriores ao registro, mas aí tem que ser fundamentado e apresentar o requerimento para o registrador. 15 dias, quer dizer, não seria também quer dizer, tem prazo, né, para registrar. Isso. Ou seja, a criança nasceu, tem um prazo certo para 15 poder dias. registrar 15 dias. 15 dias. Então, Se não registrar, período, mais 45. mais 45, mas não paga registrar. multa se não pagar, se não registrar Não. dentro dos 15. Não. Paga multa. É porque às vezes o responsável não o fez. Aí a lei prevê que se nos primeiros 15 dias os responsáveis não o fizerem, aí então outros ganham a legitimidade para poder registrar no lugar desses que permaneceram inertes. Já tivemos um passado não tão distante assim, doutor Vinícius, a própria pessoa chegou no cartório já adulta, principalmente as que residiam em áreas rurais, e ali, né, na primeira oportunidade, dava ali o seu nome, não sabia quando é que nasceu, e presumia mais ou menos quando foi que nasceu, escolhia, portanto, ali uma data. Quer dizer, quando é assim, as pessoas distantes de um cartório, distante, portanto, de um serviço médico, a parteira que fez, portanto, ali o nascimento, portanto, da criança, e era chamada por um nome ali pelos familiares, mas sem nenhum tipo de registro. Quer dizer, isso ainda é possível nesse nosso país de tamanho continental? E quando isso acontece, né, os pais, de alguma forma, podem ser alcançados pela legislação ou não? Walter, ainda é possível, mas tem que ter alguma segurança, principalmente jurídica. A pessoa comprovar quem são seus pais, quem são mãe, quem são os ascendentes, né, os avós, porque isso vai para registro. Isso também visa, que antigamente ainda tinha muito, hoje bem pouco, que é a tal adoção à brasileira. A mulher pare uma criança sem hospital, ou numa casa, numa doula, que hoje é muito comum, o parto em casa, não tem a emissão da declaração de nascido vivo, que inclusive semana passada o STF estava decidindo o que ia constar nessa declaração, se era parturiente, se era filiação, se era mãe ou se é pai. A discussão não terminou, ficou suspensa, justamente para evitar esses casos primeiro, de burla à legislação, que é a adoção à brasileira, a adoção ilegal, né, que infelizmente tomamos esse apelido de adoção à brasileira, que é assim, a criança nasce, a mãe não quer a criança, em vez de entregar para a justiça, ela entrega para um casal, e esse casal pega a criança, diz que nasceu em casa, arruma umas testemunhas e diz que esse é meu filho, está aqui o nome do meu filho, aqui é o pai, aqui é a mãe, aqui são os avós, quero que registre. E o registrador pode suscitar essa dúvida também. Se ele tiver algum indício de que aquela criança não nasceu em casa, que não nasceu daquela mulher, pode ter essa dúvida para evitar uma burra legislação, principalmente do sistema de adoção.
interessante, a gente puxando esse assunto, doutor Flávio, eu lembro perfeitamente. Você fica à vontade, caso o senhor queira fazer alguma outra colocação. Eu lembrei de uma situação bem engraçada, porque você falou da questão do interior, né? Por exemplo, meu nome é Flávio, o meu sobrenome é Grutti Silva. O Silva eu não uso, eu uso Flávio Grutti, assim que eu sou conhecido. Eu sou neto de Arlinda Maria da Silva. Minha avó nunca foi Arlinda Maria da Silva, ela é Arlinda Maria da Conceição, a linhagem dela é da Conceição. Nasceu no interior do Rio de Janeiro, muito tempo sem efetuar o registro, de repente lembraram, alguém foi fazer o registro e esqueceram qual seria o sobrenome da minha avó, Arlinda Maria. Era da Conceição, mas o cidadão levou em consideração o que mais tem no Brasil nesse início de século. É Silva, então vamos colocar Silva. E assim ela ficou conhecida, com Arlinda Maria da Silva. Então assim ela ficou individualizada na sociedade e o Silva incorporou na minha linhagem paterna. Estamos aí, mais um Silva. Interessante isso no interior. Bem, super interessante. Inclusive, tem um colega nosso, enfim, eu vou declinar o nome, que é aqui de Brasília, e ele próprio é que entrou com o processo, ele próprio que escolheu o seu nome, sobrenome, por quê? Ele não sabia quem eram os pais, não sabia quem são os seus parentes, inclusive é jornalista, tem o seu nome, portanto, registrado o nome próprio. Fiquei assim, imaginando, mas como é que uma pessoa vem ao mundo, quer dizer, consegue chegar na fase adulta e, enfim, e não tem um passado, né, que de alguma forma alguém pudesse lhe dar, portanto, ali uma dica, e ela simplesmente não teve ninguém, fez assim, creche, algum albergue, alguma coisa, não lembra de nada, só lembra que já acima dos 15 anos começou a trabalhar e era chamado por um nome, e de repente incorporou aquele nome, mas não tinha sobrenome, então teve que ir no cartório, entrou com processo e saiu, portanto, ali com um nome, evidentemente, sem filiação, né? Porque não sabe, portanto, quem são, portanto, os seus pais. E aí, essa pessoa, numa situação como essa, doutor Flávio, como é que ela tem os seus direitos garantidos, Tem. já que não tem, portanto, aí, né, um passado, vamos colocar assim dessa forma? É aquele personagem, o João Ninguém. Ninguém sabe de onde veio, quem é o pai, Isso quem é é a comum no mãe. nosso país? É muito comum no interior, Sério? muito comum. E tem muito, e o artigo 16 do Código Civil estabelece que todo indivíduo tem direito ao nome completo, que é o prenome e o sobrenome. Se não tiver, ele não tem a individualidade. E nome tem a ver com dois princípios de raiz constitucional. O princípio da dignidade da pessoa humana é um deles. E o princípio da proteção à personalidade, ou o direito à personalidade. Então, numa situação como tal, se é desconhecida a linha ascendente dele, primeiro ele tem que dizer qual é o nome que ele se apresenta na sociedade. O nome que ele... Mais uma vez eu vou te usar como personagem. Eu sou o Walter Lima. Mas eu não sei quem são meus pais. Não tem problema, você vai fazer a prova de que na sociedade você é conhecido dessa forma. E aí, a qualquer tempo da sua vida, seja na menoridade, seja na maioridade, seja na fase final da sua vida, você tem direito a ter o seu nome reconhecido. Se não tiver a certidão de nascimento e a linhagem paterna ou paterna, você pode utilizar-se de qualquer meio de prova em direito admitido, a exemplo de prova testemunhal. Uma criança que hoje, enfim, nasceu, enfim, no hospital, vamos colocar que a mãe fugiu do hospital e a criança ficou ali no berçário, vamos utilizar dessa forma, né? E de repente a criança foi colocada, portanto, enfim, numa creche ou então num albergue. Ela foi colocada num orfanato, vamos colocar assim. Como também temos situações em que as crianças chegam nos orfanatos e hoje, uma vez elas alcançando a fase adulta, também não tem passado. Quer dizer, esse trabalho que é feito ali na origem, quando a criança chega, tem que ser um trabalho muito bem feito, esgotar realmente em tudo sobre a origem daquela criança, para que no futuro ela não passe por situações como essa, não sei quem sou eu, quem são meus pais, eu sou só no mundo,
João Ninguém, como muito bem pontuou aqui o doutor Flávio, ou Maria Ninguém, né? Vamos também colocar dessa forma. Ou seja, essa base de fazer com que a criança que chegue, portanto, no orfanato, é importante ali, naquele momento, que toda a informação seja ali assentada, doutor? Sim, eu entendo que é extremamente importante que aqueles representantes, aqueles responsáveis por esse instituto, né, essa instituição onde essa criança ficará, promovam todos os meios possíveis para providenciar o registro. Infelizmente, no nosso país, ainda existe bastante, e, por exemplo, no continente africano, os nossos irmãos africanos, eles têm buscado no Brasil exemplos para se conseguir o registro de pessoas, porque existem nos países africanos muitas pessoas que nascem e morrem sem nem sequer serem conhecidas, são vítimas do chamado subregistro. Pessoas que nascem, crescem, trabalham, vivem e morrem sem nome. Sem nome. Como o Flávio falou, o nome é muito importante, ele faz parte do patrimônio imaterial do ser humano. É um patrimônio seu, o nome é considerado patrimônio. Então, no Brasil, a gente tem ainda essa questão do subregistro no interior e nos lugares mais remotos, né? Onde tem, por exemplo, uma distância muito grande do cartório, né? Que a gente chama de cartório, que a gente chama, na verdade, de registro civil, mas o nome popular é cartório. Então, é natural que isso que tenha, não é comum, mas é natural que exista ainda, tá? Num país como o nosso, que é um país de terceiro mundo. E a gente tenta evitar, né, nos serviços, você vê o judiciário, junto com os registros civis, com escolas, tenta sempre buscar esse registro. Mas, às vezes, a pessoa passa simplesmente ao largo de todas as instituições. Então, quando é criança e adolescente, por exemplo, existe um procedimento. Procedimento de que se identificou pai e mãe não registraram, vai haver um mandado de averbação, mandado de registro, na verdade, um mandado de registro do juiz determinando o registro daquela criança. Se não conseguir aquela criança ou adolescente, se não conseguir contato com os pais, esse adolescente vai ser entrevistado, vai perguntar qual o nome que você se identifica, e aí ele vai escolher o nome. Adolescente. Ele vai dizer, não, o pessoal me chama na rua como José, por exemplo, um nome comum, né? E depois vai se buscar, por meio de entrevistas e de toda forma de investigação possível, vai se buscar a linhagem. Porque o sobrenome, né, não é só o prenome que é importante, o sobrenome. O sobrenome é a sua linhagem com a sua ancestralidade. E ele é importante até para fins de sucessão, né, para fins de inventário, de participação no patrimônio dos seus pais, dos seus avós, né? Então é muito importante, e também porque fica uma vinculação familiar. Você não pertence somente à sociedade e ao indivíduo. Você pertence a todo um núcleo familiar de ancestralidade, que é possível provar e comprovar. Este sobrenome, no caso do subregistro, é o mais difícil. A prática mostra, entendeu? Na teoria parece muito fácil, mas na prática, como descobrir é muito difícil. Imagina uma criança que foi criada na rua e se tornou adolescente e não faz a menor ideia, ao longo do tempo, aquela vida tão sofrida, tão difícil, todos os dias lutando pela sobrevivência, muitas das vezes não tem nem resquício de lembrança. E como é que ela vai falar qual é o sobrenome, qual família que pertence? Então é triste, existe ainda. E a gente tenta de todas as formas buscar, efetivar essa dignidade do ser humano de ter um nome e um sobrenome, uma linhagem. Quer dizer, quando se fala nessa dificuldade, doutor Vinícius, hoje nós estamos aí vivendo uma tecnologia de ponta, né? Vamos colocar dessa forma, onde os mortos, de alguma forma, não querendo fazer nenhuma relação à comparação, mas as pessoas que perdem a vida e dependendo, portanto, como os corpos são encontrados, é necessário, portanto, realizar exames que identificam prontamente ali quem é aquela pessoa, né? Enfim, a sua origem, enfim, identifica toda, portanto, essa pessoa. Quer dizer, e uma criança, quando ela chega, portanto, numa creche sem nenhum dado de identificação,
Quer dizer, será que essa nossa tecnologia não poderia avançar também para que, de alguma forma, já que falamos tanto em bancos de dados de DNA, de alguma forma também tentar encontrar uma fórmula de saber qual é a origem daquela criança, ou então daquela pessoa adulta que até hoje não sabe quem são seus pais? Claro que sim, Walter. Inclusive, uma criança que ela vai para adoção e é adotada, embora ela tenha apagado a filiação biológica dela, trocado pelo adotante, mas ela tem o direito de descobrir quem são seus ancestrais biológicos. É um direito dela. É um direito dela. E por isso que é muito importante ter esse registro antecedente de quem é a mãe e o pai, e quem são os ancestrais, os avós, os bisavós, para que a pessoa possa buscar esse passado que é dela. Ela tem o direito de buscar quais são suas origens. Porque, sendo tudo apagado ou desconhecido, a pessoa fica, inclusive, exposta a situações vexatórias. Eu lembro de um caso que aconteceu aqui no DF, que uma pessoa que não teve pai e mãe conhecido, era de orfanato, não foi adotada, e na identidade dela, na certidão de nascimento, só tem o nome dela. Não tem a filiação. Nem os avós. Nem os avós. E ela foi buscar crédito numa empresa aqui de Brasília, ela teve o crédito negado com esse motivo. Eu não conheço uma órfã que tenha crédito, que não tem pai nem mãe. Ou seja, é uma situação que expôs essa pessoa a registro, mas que ela não tem como ir para trás e investigar porque não se conhece. A questão da investigação biológica é um pouco complicada, porque atualmente temos banco de dados biológicos para questões de crimes sexuais. Então, quando uma pessoa é condenada a crime sexual, ela tem que fornecer esse material biológico para ficar armazenado. Se aparecer algum outro caso de uma mulher ou um homem vítima de crime sexual e for possível coletar o material biológico do autor do crime, esse banco de dados é investigado para ver se bate ou não, se aquela pessoa é também autora daquele outro crime. Agora, para questões de investigação biológica, eu sinceramente até desconheço. Eu não sei nem, não acho que não existe nem mesmo legislação para isso. Quer dizer, não existe, mas o questionamento já existe. Eu acho que já é um primeiro passo, doutor Flávio, ou seja, para também botar a ciência, se é que ela já não esteja também desenvolvendo algum tipo de trabalho. Esse assunto que nós estamos falando aqui, né, a princípio, podemos até dizer que é um assunto, eu não diria comum, mas é um assunto que pouco se fala, né? Por exemplo, filiação paterna, que nem sempre tem nos registros de nascimento, portanto, ainda de milhares e milhares de crianças. Quer dizer, como disse o doutor Fernando, quer dizer, o nome da mãe já se sabe, né? Agora, do pai nem sempre está ali, portanto, ali no registro de nascimento, portanto, da criança. Como é que o senhor vê também esse aspecto? Podemos evoluir de alguma forma na ciência para que não tenhamos, portanto, pessoas sem origem materna, paterna, alguma coisa assim? Olha, isso é muito interessante, porque, por exemplo, vamos parafrasear aqui um pouquinho. Se você é dono de um valet park, você recebe um carro, você tem responsabilidade, porque você operou um contrato de depósito. Se você é dono de uma escola e você recebe alunos, você tem responsabilidade. Todos os alunos são identificados ou identificáveis. Agora, se você é dono, sem nenhuma comparação, de uma entidade de custódia de animais, você também tem responsabilidade. Finalmente, se você é uma mãe crecheira, um pai crecheiro, se você recebe crianças em situação de abandono, você também tem responsabilidade. E uma das responsabilidades que você tem é justamente, se aquela criança não tiver nenhuma identificação, é acionar as autoridades para que essa identificação seja pesquisada. Seja pelo meio papiloscópico, seja por pesquisas biológicas, não sei. Me carece conhecimento a respeito. Mas essa reflexão que você está fazendo é de extrema necessidade por dois motivos. Primeiro, pela dignidade da pessoa humana e o direito de personalidade daquele indivíduo até então desconhecido. Segundo, até para dar uma salvaguarda para aquele, ou aquela, ou aqueles que eventualmente recebam crianças numa situação como tal. Enquanto você formulava a pergunta, não sei se foi para o doutor Vinícius ou o doutor Fernando,
Eu brinquei e falei, Maria Vitória. Por quê? Você já viu que as crianças que são achadas em lixeiras são recepcionadas no hospital. E qual é o primeiro nome que dão, se for mulher? Vitória. Vitória. Então, essas Marias Vitórias precisam, sim, que a ciência evolua em sintonia com a legislação, justamente para obrigar as autoridades de todos os poderes a otimizarem essa forma de pesquisa da identificação da linhagem. É muito triste você não conhecer a sua linhagem paterna e a sua linhagem materna, ou uma ou outra. Ainda que o indivíduo tenha uma paternidade ou uma maternidade socioafetiva, lá no fundo, o subconsciente, né? Lembrando que o consciente ele é mentiroso, mas o subconsciente ele é sempre verdadeiro. E o subconsciente daquele indivíduo reclama o conhecimento de quem são seus pais biológicos. É realmente muito interessante, né, doutor Fernando? É verdade. Nós temos, existe a ideia que não resolveria, né? O doutor Flávio, o doutor Vinícius vão concordar comigo. Não resolveria, que seria o depósito ou a coleta de uma amostra do cordão umbilical nos hospitais. Mas e aquelas crianças que são justamente, têm a gravidez, a mãe esconde a gravidez para dar à luz de uma maneira sorrateira ou usando algum subterfúgio para justamente abandonar a criança e não ter rastro. Então, não teria de qualquer jeito a coleta do cordão umbilical. Então, nós não teríamos. Seria uma iniciativa que poderia ser pioneira e bem interessante, que todos aqueles que viessem a nascer já teriam, né, a coleta do material, porque ali, pelo menos, já teria o material, o DNA, né? Já teria, inclusive, da mãe também. Mas isso poderia usar para células tronco, às vezes, ou para alguma questão biológica quanto a doenças, transplante, por exemplo, mas mesmo assim ainda não resolveria a questão do subregistro. E, infelizmente, parte muito da consciência, né? Agora, temos alguns minutos ainda, se me permitir, eu posso dizer que desde 2012, no Brasil, nós temos um programa baseado num provimento do Conselho Nacional de Justiça, que é o provimento 16, é chamado de Programa Pai Presente. Isso é muito interessante, hein? Os ouvintes, talvez muitos não conheçam. Aquela mãe que chega ao cartório para levar a registro o filho. Nasceu, ela pode dizer, já no registro civil, dizer, senhor registrador, olha, o pai é fulano. Então, não vai ficar registrado o nome do pai. Porque ela, por exemplo, não tem uma certidão de nascimento, de casamento, melhor dizendo, com ele, e não levou os documentos dele e não tem a procuração dele. Só a palavra dela Só não a palavra dela não vale. Mas o que vai acontecer? Bem, se já tem o nome, vão coletar o máximo possível de informações a respeito dele e o registrador civil vai encaminhar para o juiz e vai notificar o sujeito para que este sujeito fale se é ou não o pai da criança. Se negar, vai para uma ação de reconhecimento de paternidade. O juiz já determina, já envia a notificação para o Ministério Público para ofertar, e pode ser também que, dependendo de algum interessado, pode ser a defensoria. A própria mãe pode ingressar, por exemplo, via defensoria ou via advogado também, né? Mas vai para o Ministério Público. Se ele se omitir em 30 dias a responder a notificação, também. E se ele responder que registra. E ele pode reconhecer por instrumento particular, por documento particular? Pode. E é possível reconhecer filhos também com documentos pós-mortem? Por exemplo, a pessoa deixou uma declaração em cartório ou mesmo no testamento, é possível? Sim. E é possível também por uma escritura pública declaratória de reconhecimento de filiação? É possível? Sim, o pai pode fazer uma escritura pública e dizer, reconheço que o filho havido com fulana de tal, etc. É meu filho. Sim, é possível. Então, é um programa que facilita muito registrar o nome do pai. Esse programa existe desde o provimento 16 do Conselho Nacional de Justiça de 2012 e depois ele teve algumas alterações. Hoje, esse procedimento está dentro do provimento 149 do Conselho Nacional de Justiça. Ele também já está normatizado, ele veio mantido. Então, eu acho muito interessante
até utilidade pública, explicar para os seus ouvintes que existe essa possibilidade. Não necessariamente começa já indo à Defensoria Pública iniciando. Não, começa no cartório. Ah, mas eu não fiz isso, meu filho tem 6 anos, pode ir agora. Ah, mas eu registrei meu filho no Piauí, eu posso ir agora aqui em Brasília? Pode. Pode em Brasília, no Rio, em São Paulo, não precisa ser naquele que fez o registro. Porque se for reconhecido, vai notificar onde está o registro. Para constar o nome do pai. Mas agora a provocação pode ser feita em qualquer outro registro civil do Brasil. A pessoa mudou de unidade da federação, não está morando mais no local do nascimento do filho, é possível provocar em qualquer registro civil brasileiro. Então, isso é muito importante todos saberem, né? Vocês que tiveram filhos e que tenham dificuldade quanto a promover ação judicial de reconhecimento de paternidade, não precisa. Vá ao registro civil, peça informações e inicie o procedimento ali, pois é direito da criança ter o nome do pai registrado na certidão, sim. E se aquele pai que está registrado naquele certidão, ele aceitou, mas lá na frente ele pediu o exame, e o tempo passou, e de repente sai ali o resultado que ele não é o pai. E aí, esse nome é retirado ou não, doutor Vinícius? Walter, ultimamente essa é uma das maiores celeumas no direito das famílias, principalmente com a consolidação da filiação socioafetiva. Atualmente é possível fazer esse registro, essa alteração de registro, quando o pai é enganado. Por exemplo, nasce a criança, a mãe diz, o pai é o João. O João aceita, acha que é o pai mesmo, que teve uma relação com essa mãe, e registra. Lá pelas tantas, ele pode, inclusive, ir no laboratório, fazer o teste de DNA, não precisa da justiça, e ver que o teste dá negativo. Aí é possível fazer essa alteração, que é uma ação negatória de paternidade. Mas se ele sabia que não era pai e aceitou ser incluído como pai registral dessa criança, não é possível fazer essa alteração, porque foi um ato voluntário, ele não foi enganado, e a justiça entende que nessa hipótese ele não pode ser retirado da certidão de nascimento. Mas se a criança quiser o nome do pai no certidão, ficam os 2 nomes? É possível. Atualmente é possível, com a nova lei de 2022, é possível, inclusive, incluir sobrenomes paternos e maternos e de ascendentes diretamente no cartório. Não é necessário ir na justiça. Bom, o assunto não se esgota. Nós vamos para o intervalo, doutor Flávio, e já nós vamos voltar. Eu vou voltar com o senhor, viu? Para a gente... Temos mais 1 hora de programa pela frente, ainda temos muitos assuntos ainda a serem, portanto, abordados. Inclusive, quer dizer, nós começamos a falar, exatamente, começamos a falar da questão dos nomes, já entramos em várias searas, mas todas elas dentro do contexto que nós estamos aqui abordando. Eu peço licença, saímos para o intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, estamos de volta, são 16 horas mais 2 minutos, horário de Brasília. Muito obrigado. Você que está nos acompanhando pela 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo YouTube, canal da Rádio Justiça, ou seja, imagem, som do nosso debate hoje aqui nos estúdios da emissora, onde o assunto que nós estamos aqui abordando está relacionado com nomes de pessoas que são registrados e que às vezes esse nome registrado ele termina causando constrangimento para quem detém aí este nome. Pode substituir, portanto, o nome, já foi amplamente aqui colocado. Como também nessa primeira hora abordamos também aqui as questões de nomes que nem sempre aparecem também nos registros, portanto, aí de nascimento. Aí tem que se buscar, portanto, a justiça para que, de alguma forma, essa questão seja devidamente solucionada. Hoje nós estamos aqui com os nossos convidados, o doutor Fernando Cardoso, doutor Flávio Grutti, como também o doutor Vinícius Cavalcante. Eu volto com o doutor Grutti. Doutor Grutti,
Quer dizer, um assunto que o senhor fica à vontade para expor o que foi dito aqui, o senhor fica bem à vontade. Mas a pergunta que eu deixo para o senhor, inclusive voltando na questão que o senhor citou aqui de pessoas que homenageiam, portanto, filhos ou filhas com nomes de artistas nacionais ou então, portanto, estrangeiros. Agora eu quero focar com o senhor sobrenomes, né? Porque tem gente que às vezes tem esse raciocínio. Eu vou colocar o nome do meu filho, da minha filha, um sobrenome estrangeiro, para ver se melhora, porque com o nome estrangeiro, né, nesse nosso país aqui, que o pessoal foca muito aí, portanto, o nome estrangeiro, o pessoal, enfim, dá um outro valor, portanto, para esse ser humano, então eu vou colocar. Quer dizer, isso é assim? Ou seja, ou tem que seguir realmente a linhagem. José Pereira da Silva era o tataravô, que veio Silva no bisavô, que veio Silva, enfim. Ou eu posso utilizar um nome, né, de origem polonesa, japonesa, indiana, inglesa, francesa. Como é que é isso, doutor Grutti? Lembra no início que nós dissemos que o nome completo engloba o prenome e o sobrenome. Lembro perfeitamente. Sobrenome tem a ver com linhagem. É sagrado. É sagrado. Agora, pode acontecer os prenomes compostos. Por exemplo, vou homenagear o Michael Jackson. Não quer dizer que o Jackson seria um sobrenome, mas é um prenome composto. Michael Jackson. Agora, utilizando até o meu sobrenome, Michael Jackson Grutti Silva. Então, obrigatoriamente, a questão de sobrenome, você tem que obedecer à sua linhagem. Você não pode colher algum sobrenome e colocar sem colocar o seu. Você não pode substituir o seu Lima por Jackson, por exemplo. Objetivamente, você tem uma liberdade muito grande para alterar prenome. Você não tem uma liberdade grande para alterar sobrenome. Se você quiser incorporar no seu nome um sobrenome estrangeiro em homenagem a algum artista, ok, mas você não pode retirar o seu sobrenome, porque a sua linhagem, a sua ancestralidade tem que ser preservada. Compreendeu? Não, eu compreendi. Inclusive, eu ainda reforço com o senhor que hoje em dia tem muita gente que busca a sua segunda nacionalidade. Ou seja, o brasileiro ou a brasileira que busca a sua nacionalidade. Só que, sobrenome estrangeiro, o nome dela não tem nada, mas ela descobre que a sua tataravó tinha, portanto, ali um sobrenome, portanto, estrangeiro, né? E ela, baseando ali naquele sobrenome, então faz, portanto, aí o seu requerimento. Nesse caso, pode? Mas você não está inventando um sobrenome. Não estou inventando. Você está obedecendo a linhagem. Você foi mais atrás na ancestralidade. É uma situação diferente. Aí pode. Por exemplo, recentemente eu atendi clientes que têm no sobrenome, ou deveria ter, Ferrari. E por algum motivo não foi inserido Ferrari. Qual é a causa? É buscar a ancestralidade que remonta a um passado muito distante, porque ela é brasileira e quer inserir o sobrenome Ferrari, porque realmente é da família italiana. Então aí é uma situação diferente, aí pode. Agora é interessante, né, doutor Fernando, que nessa busca de nomes, às vezes a gente faz, uns comentários, tipo, na busca do sobrenome e da linhagem, né? Geralmente nós brasileiros buscamos, portanto assim, né, a nossa linhagem europeia, a nossa linhagem japonesa, a nossa linhagem... Mas a linhagem africana pouco se busca. Por que seria isso, doutor Fernando? Eu honestamente não sei dizer. Eu acho que tem talvez um pouco de preconceito. Talvez seja uma vontade... É preconceito, não é? Eu acho que o Vinícius vai concordar comigo que é preconceito. Porque logo após a abolição, os registros de tráfego negreiro foram queimados. Então, as pessoas escravizadas não tinham como buscar a sua ancestralidade e os que eram escravos na época da abolição pegaram como sobrenome dos donos dos escravos, dos seus senhores de engenho, digamos assim. Mas não entrava na herança, não. Não. E quem já era alforriado, já era liberto, pegavam sobrenomes religiosos. Por exemplo, de Jesus, Dos Santos, Nascimento. Pegavam esses sobrenomes de religiosos, até porque o embrião do nosso sistema registral são as igrejas católicas. É verdade.
Registro paroquial, que Os chama. batistérios, que são fonte importante de linhagem ancestral. E registros, batistérios e registros paroquiais. Interessante também, porque estamos falando de, pasmem, 12 milhões de pessoas trazidas na condição de escravizados para o Brasil. Será que o Brasil não deve... Eu já passo para o doutor. Não, mas eu gostaria só de fazer um registro a respeito do nome. O Flávio colocou muito bem, mas eu queria complementar que nós não temos a necessidade de colocar o nome da mãe primeiro, o sobrenome da mãe primeiro e o sobrenome do pai depois, não, tá? Aliás, não precisa nem ter os dois. Pode ser só um, só o outro, e não precisa ser primeiro o da mãe e o último do pai, como a gente tem essa tradição no Brasil, né? Não precisa. Então, não precisa agora, né? Mas antes era outra conversa. Não, né? É necessário hoje. Hoje é possível Hoje você é colocar diferente. primeiro do pai, depois o da mãe. Hoje é possível você buscar inclusão de sobrenomes, como o Flávio muito bem colocou, é importante, mas desde que você busque um tronco comum. Você vai subindo, né? Pais, avós, bisavós, até achar aquele. E você pode falar, olha, meu bisavô tinha um sobrenome aqui que eu gostaria de colocar em homenagem à família. Pode ser incluído também. Como o Flávio também muito bem falou, excluir não. E excluir é bem complicado. Nem no casamento é possível. O senhor queria... Os também dois não. entrar Você não no- pode perder a no assunto. ancestralidade. Pois não, doutor Flávio. A questão afro que você chamou a atenção agora, o que acontece na questão afro? Oi? Sim. Sim. Pode continuar. Tá. O que acontece na questão afro, né? É a situação do custo-benefício também. Você buscar uma dupla nacionalidade requer algumas pesquisas. O que é comum hoje? Você buscar a dupla nacionalidade portuguesa, europeia, porque existem algumas nuances, algumas facilidades. Mas o que é muito delicado é que às vezes você tem uma ruptura na busca da sua linhagem. Eu explico. Por exemplo, eu sou neto de italianos. A grande leva de italianos que veio para o Brasil foi no início da Primeira Guerra Mundial. Chegaram 2 grandes navios lotadíssimos. Esses 2 navios, eles passaram pelo porto regularmente e passaram ali pelo registro. Agora, há ciência de que 1 ou 2 outros navios lotados de italianos chegaram de maneira clandestina. Aí não houve o registro daquele sobrenome na entrada do Brasil ainda no início da Primeira Guerra Mundial. Então, olha a dificuldade. Como que você vai buscar a ancestralidade se não há uma continuidade do registro? Daí o que eles bem ressaltaram, os povos afrodescendentes, muito no regime de escravidão. Por assim dizer, não eram considerados gente, não eram considerados seres humanos, eram comercializados. Então você esbarra até na busca da sua linha de antepassados. Por isso que não tem uma procura muito grande. Pode ter um viés de preconceito, pode até ser que sim, mas acredito que hoje, na atual sociedade que nós temos, não. O que há, na verdade, é uma dificuldade nos povos afros, por causa dessa razão de você continuar suas pesquisas e o custo-benefício. A dupla nacionalidade é importante? É importante para o povo afro. Aliás, afinal, é a sua origem. Mas qual é o benefício de você ter essa dupla nacionalidade que não a cultural? As pessoas hoje pensam na dupla nacionalidade europeia para viajar sem visto. Então, eu acho que esse é o contexto que regula essa questão que você bem levantou, Walter. Mas não, quer dizer, o Brasil, alguém queimou, né, esses nomes que, enfim, dos africanos, dos povos africanos que para cá vieram ou que foram trazidos à força, sequestrados. Com toda certeza eles tinham ali os seus nomes, revelavam os seus nomes, contavam realmente as suas origens, enfim, alguém registrou. Não sei se aqui, os senhores colocaram aqui que a igreja é que fazia, portanto, este papel, né, de registro. Quer dizer, a história conta que alguém queimou, né, que foi Rui Barbosa, que teria, portanto, como autoridade da época, mandou queimar, portanto, todos esses registros. Ou seja, onde é que eu quero chegar? O país não deve realmente um estudo aprofundado
nem que levem 200 ou 400 anos, como foi o período da escravidão, mas que chegue realmente a uma conclusão, porque é muito fácil, né? Não, porque do europeu fica mais fácil, porque eles chegaram mais recente, o do negro já veio 1500 e pouco, 1560, alguma coisa assim, para cá, então tem muito tempo, já se apagou tudo. Quer dizer, a história não deve, portanto, aos povos africanos, o que eu digo assim, o Brasil, né? Não deve, portanto, aos povos africanos um estudo mais aprofundado, até mesmo para que as pessoas de origem africana possam ter o privilégio, o prazer de voltar ao país de origem dos seus antepassados, buscar uma segunda nacionalidade, doutor Fernando. Olha, eu entendo que realmente, materialmente, é muito difícil conseguir. Primeiro, pelos aspectos que você já falou, Walter. Muito tempo passado, a dificuldade de a gente obter essas cópias, porque normalmente se busca por um registro alternativo ou por uma cópia desses registros. Mas o mais grave é que, como eu disse, os nossos irmãos africanos já têm dificuldade de registro hoje, século XXI. Naquela época, os registros dos nomes que eram fornecidos eram, às vezes, quando se conseguia, era porque o próprio escravizado mencionava, que nem se sabe se ele estava conseguindo manter, e o medo de fornecer algo com linhagem para que aquele pessoal que já o escravizou voltasse lá e buscasse seus parentes. Então, existem alguns que dizem que nem eles forneciam os próprios nomes por segurança dos seus familiares que lá permaneceram no continente africano, e outros que muitos diziam que os nomes eram inventados aqui mesmo, que o próprio quando chegavam os navios, não tinha como conseguir o nome. Isso até porque inventavam os nomes, pela cultura da época, as pessoas escravizadas eram desalmadas, literalmente. Como disse o doutor? Então, antes de virem para o continente americano, eles tinham que dar 7 voltas no baobá, que é chamado de árvore do esquecimento, para ele perder, entre aspas, esse passado dele, essa ancestralidade dele. Então, o que veio para cá não veio com registro, o que era registrado era o que a pessoa falava, e não tem esse registro. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, quando aboliram a escravidão lá, eles deram alternativa para as pessoas que quisessem voltar para a África, retornassem, tanto que foi criado o país Libéria. A Libéria foi um país criado pelos Estados Unidos, tanto que a bandeira é muitíssimo parecida, para que pessoas escravizadas que foram libertadas, se elas quisessem voltar para o continente africano, poderiam voltar para esse local. Mas, assim, não tem certeza que era a origem dela. Hoje é possível ter uma ideia, com um exame genético, de onde são seus ancestrais, se é de Angola, se é de Congo, se é da Nigéria. O mais comum aqui no Brasil é ser de Angola, Congo, Moçambique e da parte ocidental é Togo, Benin e Nigéria, que são os últimos que foram trazidos escravizados, são os Yorubás e os Jejes. Os povos bantos, que são mais do sul da África, são os que foram os primeiros a vir. Então, não há esse registro. E se for para reconhecimento de dupla nacionalidade, vai depender tanto de legislação daqui como de lá. Mas seria muito bom que tivesse. Perfeito. Doutor Grutti. Walter, claro que o país tinha que reparar essa questão da ancestralidade dos afrodescendentes, mas como o Fernando falou, às vezes a gente esbarra na impossibilidade material. Por exemplo, eu disse que eu sou neto de italianos. Uhum. Eu tenho a pele branca, eu tenho o olho verde muito claro e o cabelo liso. O meu bisavô, linha paterna, era escravo. Olha. E quando eu fui buscar a dupla nacionalidade, na linha materna, que é a minha descendência italiana, fluiu. Agora, na linha paterna, eu parei em determinado momento, justamente no meu bisavô, que era escravo. Não conseguia avançar por ausência de registro. Essa é a situação. Seria o meu sonho conhecer o meu avô negro. Seria o meu sonho. Mas não vai ser possível. Pelo menos nos meios físicos atuais, não vai ser possível. Interessante isso, não é? Super interessante. Assim como
aqueles que foram perseguidos, por exemplo, por algumas situações religiosas, né? Como nós sabemos, na época, por exemplo, da Inquisição, os judeus também que vieram para cá, eles se esconderam por sobrenomes inventados, geralmente vinculados a questões da natureza. Árvores, Nogueira, Pereira, geralmente são sobrenomes utilizados por aqueles que eram perseguidos pela Inquisição e também perseguidos judeus que vieram para cá. Esconderam a sua ancestralidade, com medo de serem perseguidos novamente, em sobrenomes inventados, baseados principalmente na natureza. Rocha, Pereira, Nogueira, árvores, né? Lima, provavelmente. Nunca pensei nisso, Fernando. São nomes, mas são utilizados para isso. Então, como é E que o Silva, Fernando? Pereira, o Silva não sei. Para mim, de Silva é o mais nobre. Não é o que mais tem, com toda certeza. É o que mais tem. É o que mais tem. É o que mais tem. Silva é o maior, depois Souza, Silva, depois Souza. Perfeito. Bom, retomando agora, quer dizer, a gente nunca fugiu do tema, não é? É que a gente avançou um pouco mais, mas fazendo o giro de novo, começando com o senhor, doutor Fernando. Pessoas adultas que querem realmente trocar o seu nome. A gente já falou lá atrás, né, que realmente é muito fácil, como também aqui foi levantada a questão, muita gente pode querer dar o tombo em alguém, casar de novo e outras coisas mais, mas a pessoa não gosta realmente do seu nome. Agora, trocar de nome, se troca como se troca de roupa, ou seja, eu troquei o meu nome, daqui 10 anos não gostei de novo, vou trocar por outro. Daqui 3 anos também não gostei, vou trocar por outro nome. Como é que é isso? É uma vez por vez ou quantas vezes a pessoa quiser? O Walter, hoje uma vez só. Assim, sem ação judicial, uma vez só. E não é possível desfazer, salvo com ação judicial. E essa ação judicial vai falar, mas espera um pouquinho, tá brincando? Registro civil não muda com a moda, né? A moda geralmente tem, né? Aquelas coleções outono e inverno, primavera, verão, o nome não pode acompanhar, né? Essa alteração constante. Porque, como disse, é um patrimônio e é a sua marca perante a sociedade. Então, é a marca civilizatória, vamos dizer assim, né? No contexto civilizatório, é como você é reconhecido e como você transita dentro da sociedade por meio do seu nome. Concorda? Concordo. Então, todos os registros atinentes a você estão naquele nome. Então, tudo vai ter que ser alterado, tá, Walter? Então, o seu nome é alterado no CPF, na Detran, vai ser alterado em todos os lugares. Justiça Eleitoral, muito importante lembrar também. Obrigado, Vinícius. E tantos outros quantos forem necessários, sabe? Tudo vai ser alterado. Então, por isso que é muito importante a apresentação das certidões e também essas alterações são feitas por meio eletrônico. Hoje, o próprio tabelião vai se comunicar com todos esses órgãos dizendo que o fulano trocou de nome. Agora, nós estamos trabalhando com 2 princípios. Nós temos o princípio da legalidade da publicidade, que envolve cartório, né? Por isso que a gente faz um registro, para ser público, não é isso? E nós temos, por outro lado, o princípio da privacidade do ser humano, que está envolvido também com a dignidade do ser humano, como o Flávio falou muito bem, não é? Então, nós estamos transitando entre os dois. Aí eu vou fazer uma pergunta. O Flávio trocou o nome dele de Flávio para José. Essa troca, que foi voluntária, porque ele quis, pode fazer menção ao nome anterior dele? Acha que pode fazer? Bem, essa troca não vai ser um novo registro, vai ser uma averbação. E como foi voluntário, não tem por que esconder o nome anterior. Essa averbação vai constar lá que o nome José anteriormente era o Flávio Grutti, agora é José Grutti. Porque foi voluntário. Porque foi voluntário. Agora, no caso, por exemplo, A pessoa sofrer... dos transgêneros, você acha justo? Você não se identifica com daquele sexo do seu registro. Quer mudar e você ainda vai ter embaixo uma averbação dizendo que o seu nome anterior era outro, de outro sexo. Já muda a situação, né? Então, isso não invadiria muito a sua privacidade, incomodaria muito e prejudicaria a sua vivência. Mas vem assim, Porque quando o o transgênero muda? Não. Tinha na época do nome social. Tinha quando era nome social, mas agora não pode ter.
não pode fazer menção ao nome anterior. Justamente por isso. Porque fere a dignidade. Já está trocando de nome, já está trocando, inclusive, o sexo, né? Perfeito. Bom, já que o senhor entrou na questão do transgênero, vamos aqui então com o doutor Vinícius. Claro, tem todo. Aí já não pode ser no cartório a mudança de nome da pessoa transgênera, né? Ela enfim, selecionou, escolheu um outro nome. Tem que ser no cartório ou tem que ser na justiça nesse caso? Não, pode ser no cartório, sim. Pode ser também. Sem justificar e sem necessidade de cirurgia de transgenitalização. E não só o transgêneros, mas a pessoas intersexo também. Que a pessoa nasce parecendo ser um sexo biológico e durante, principalmente na puberdade, ela adquire a característica do sexo oposto. São pessoas intersexos e isso é biologicamente comprovado. Então, a pessoa, por exemplo, nasce José e ela é intersexo, durante a puberdade começa a ter características femininas e naturais. Então, ela passa a se identificar como mulher e pode trocar como mulher, trocar o nome registral, sem necessidade de cirurgia e nem justificativa. E outra questão interessante também, Walter, é a questão de apelido. Os apelidos também podem ser incluídos no nome da pessoa. O presidente da República, ele inseriu no seu nome... Isso. Né, Xuxa, Luiz Inácio Lula. Xuxa, Pelé, se tornaram o nome que aquela pessoa é conhecida. Então, ela pode incluir esse nome com sobrenome e sua linhagem descendente também. Se eu sou neto do Lula, eu posso botar lá, Vinícius Lula Cavalcante. Porque o sistema registral ele tem que acompanhar a origem. Se a origem mudou, embaixo eu posso alterar também para refletir aquela origem registral. Pode. Não é obrigado, pode. Tá, mas deixa eu chegar nesse assunto com o doutor Grutti. Quer dizer, a pessoa então colocou o apelido, esse apelido ele entra como nome ou sobrenome? Por que eu faço essa pergunta para o senhor? São as alcunhas designativas, né? Os apelidos. Mas aí quando os filhos nascem, no seu sobrenome vem o apelido do pai que inseriu ali no certidão? Eu chamo de prenome. Prenome. É prenome. Prenome, porque não tem a ver com a ascendência. É prenome. Mas Também o que... com prenome. Exato, mas o que o doutor Vinícius falou é que, por exemplo, o filho do Acelino Popó de Freitas, é isso? Acelino Popó? É Acelino Popó. Ele pode incorporar Acelino Popó, mas vamos preservar o nome do pai, o sobrenome do pai, ou o sobrenome da mãe, ou ambos. Então não entra como... É prenome. Não é... Olha, sobrenome tem a ver com linhagem. Isso. Ok? Linhagem paterna ou linhagem materna. Os apelidos que são acrescentados ao nome, nome completo significa prenome mais sobrenome. Quando você incorpora o apelido, essas alcunhas designativas, vai fazer parte do seu nome completo, mas não é sobrenome. Perfeito. Mas nós temos cantores aí, né? O Leonardo mesmo, o nome dele é totalmente diferente. Né? Não sei se é Demerval, é alguma coisa nesse caso. Quer dizer, ele pode trocar o nome ali, tira o Demerval, vem junto, ou entra o Leonardo, como é que fica? A certidão de nascimento dele, a identidade do Demerval, é esse o nome do Leonardo? Eu não sei. Tá, vamos supor que seja Demerval, o famoso Google. Então, o que acontece? Ele pode ser conhecido socialmente como Leonardo. Agora, a identidade dele ainda está como Demerval. Mas ele pode mudar para Leonardo? Pode. Porque ele já é maior. Emival. Os fãs devem ter nos matado agora. Mas a culpa foi sua, Walter Lima. Foi meu. Outro exemplo é a cantora Anitta, que o nome verdadeiro é Larissa. Não tem nada a ver com a Anitta. A adoção de nome musical, nome artístico é muito antigo, né? É muito comum. Agora, vamos bagunçar? Tem nome, tem sobrenome, mas tem mais um. Qual é, doutor? Agnome. O que é agnome? Agnome, inclusive, Essa é a primeira palavra que eu obrigatório. ouço. É obrigatório usar o agnome. Agnome? É. Mas defina para nós o que vem a ser agnome. Flávio Grutti Silva teve um filho que foi lá e registrou Flávio Grutti Silva. Pode não mesmo, da chamada homonímia, nome igual.
Homonímia, nome difícil, né? Homonímia. Piorou, Não pode se colocar você o nome da quer filha de justificar o homonímia, primeiro, não, hein? O senhor piorou com o segundo aí. É. Agora que eu não entendi. Não pode colocar o nome da filha de homonímia, não. É bonito, mas não pode usar, não, tá? Homonímia não é registrável, não. Vamos lá. Flávio Grutti Silva, filho. Flávio Grutti Silva. Não, Flávio Grutti Silva, filho. Flávio Grutti Silva Júnior. Flávio Grutti Silva segundo. Sobrinho. E esses são os agnomes. Então, o Júnior, filho, sobrinho, neto. Isso é o agnome. Tá lá no finalzinho. E é justamente para evitar a homonímia. Não pode ter nome igual. Hoje está claro, não pode, não é permitido. Mas alguma vez existiu? Há muito tempo atrás, antigamente, existia assim no Código Civil de 1916 e antes da Lei de Registros Públicos de 1973 era possível. E aí então já teve família que teve o mesmo nome 3 vezes. É dever do oficial de registro, quando ele vislumbrar a possibilidade de homônimos, de orientar quem está fazendo o registro. Não é nem faculdade, é dever. Então, José da Silva, Antônio Oliveira, então é muito provável que vai ter o problema de homônimos. A própria lei de registro público, que eu acho até esdrúxulo, né? Porque deve ter existido. Ele veda que gêmeos têm o mesmo nome. Fulano de tal. O outro não pode ser fulano de tal. Por exemplo, Ludwig von Beethoven, ele teve um irmão mais velho que faleceu, que chamava Ludwig von Beethoven. O pai dele era alcoólatra e registrou 2 filhos exatamente com o mesmo nome. Só que o mais velho faleceu. E o Beethoven, o compositor, acabou sendo o único Ludwig von Beethoven. Mas chegou um tempo na família que tinha 2 Ludwig von Beethoven. Nome exatamente igual. Com a mesma ascendência. Com a mesma ascendência. Pais, mães, então... Isso é homonímia clássica, né? Essa é a mais perigosa que tem. Porque a homonímia, ela pode levar muitos problemas, né? Muitos problemas. Agora, a gente falando aqui sobre nomes, é interessante. E quem se apodera do nome de... O senhor falou do Beethoven aí, eu lembrei aqui de um caso aqui na capital federal, em torno... Foi na década de 80, acho que os senhores não eram nem nascidos ainda, mas que tivemos um caso nos arredores de Brasília, onde uma pessoa foi assassinada, enfim, um fiscal da Receita Federal, né? Já sabe que eu era repórter de polícia, lembro perfeitamente. Na polícia e nas ruas. Desse assunto. E o que é que chamou a atenção? É que a pessoa que era suspeita, dona de um motel aqui na capital federal, o fiscal foi lá para poder autuar, portanto, autuou, tomou as providências e depois acabou sendo assassinada, chegando, portanto, no seu local de trabalho. Um caso rumoroso aqui na capital federal, mas onde é que eu quero chegar? Uma das pessoas que era suspeita, ela sempre se identificou como o nome X. Não, e o nome X era uma pessoa limpa, não tinha nenhum tipo de problema, mas como uma pessoa dessa? E ela sempre dizendo que não foi, olha o meu passado, nunca tive nada disso, resumindo tudo. Durante as investigações se chegou à conclusão de que essa pessoa utilizava o certidão de nascimento de um irmão, que era um pouco mais novo do que essa pessoa, era uma pessoa com deficiência e que havia falecido. Então, para ela era muito fácil, decorou a data de nascimento que já sabia, os pais também já sabiam, e o nome, portanto, diferente, quer dizer, mudou de setor, veio para cá e, enfim, uma outra coisa. Foi quando, então, começou a esmiuçar e se chegou, portanto, a essa condição de que a pessoa não era tão santa assim como dizia, né? Quando buscou realmente a sua identidade verdadeira. E neste caso de quem se apossa, portanto, de outro nome, evidentemente que é crime, vocês vão colocar aqui, realmente é crime. Mas e os atos que, de alguma forma, elas procederam, como registraram, portanto, os filhos com o nome, de certa forma, que foi tomado de um parente? Como é que ficam, portanto, aí essas pessoas, né? Cujo pai, né, registrou o certidão de nascimento José, na realidade, o seu nome é João. Como é que fica essa questão, doutor Flávio? Pelo que eu entendi da história, alguém se apoderou do nome de outro. Certo. Certo. E, vamos supor, se apoderou de Rodrigues Oliveira. Sim. Ok. E toda a descendência dele pegou o nome Rodrigues Oliveira. Sim. Depois se descobriu que ele nunca foi Rodrigues de Oliveira. Neste caso era Rodrigues de Oliveira, porque ele pegou do irmão. Pegou do irmão? Pegou do irmão. Eu não entendi qual é a consequência que você está colocando em xeque. Eu estou colocando porque tem o crime da falsidade ideológica. Sim, ele se passava por uma pessoa que não era ele, era o irmão.
E quando buscava, portanto, seus antecedentes, ele não tinha nada. E o que dificultou muito aí a investigação, portanto, da polícia, até que alguém chegou e contou a verdade. Um parente chegou e contou que, na realidade, aí o mundo virou de cabeça para baixo, para cima, portanto, dessa pessoa. Vamos fragmentar? Suponhamos que esse falsário, vamos chamar de falsário? Sim, mas era. Que ele tenha feito negócios jurídicos com terceiro, que tenha celebrado contratos. Isso. Tá? Então, um contrato é um negócio jurídico. Todas as vezes que um contrato, enquanto negócio jurídico, ele contém algum vício que possa anulá-lo ou ensejar a sua nulidade, é possível de reparação. Vou chegar lá. Então, vamos supor que você, Walter Lima, tenha negociado com esse sujeito pensando que ele era outra pessoa. Tá? E você efetuou um contrato de compra e venda. Você agiu em erro, porque você não sabia quem era aquela pessoa. Você pensou que estava contratando com alguém que fosse justo, honesto, mas não era, porque esse justo, honesto sequer existe. Você contratou com um falsário. Você foi induzido a erro ao efetuar aquele contrato de compra e venda, por exemplo, do seu carro, por exemplo, do seu apartamento. Então, se você celebrou um negócio jurídico em erro, você tem um prazo decadencial de 4 anos para anular aquele ato. Se passar os 4 anos, o vício se convalida. Mas esses 4 anos tem que ser a partir do dia que eu descobri ou não? Ou a partir da transação? É uma bela discussão. A lei seca estabelece que é a partir da transação, do contrato. Mas nós temos uma teoria do direito processual civil que chama a teoria da actio in nata. O que significa isso? Se você só descobrir a farsa a posteriori, a partir da descoberta da farsa, é que vai fluir o prazo decadencial. Então, nós teríamos 2 termos iniciais. Um da lei seca, que diz que é a partir da celebração do negócio jurídico, e a outra, que se protrai no tempo, que é a teoria actio in nata, escreve actio in nata, a partir do momento em que você foi conhecedor da fraude. Aí você tem um prazo para você anular aquele negócio jurídico. Por quê? Porque você foi induzido a erro. Existem situações também que não são atos anuláveis, que são atos nulos de pleno direito. Aí você não fica sujeito a prazo decadencial, porque o que é nulo de pleno direito jamais deveria existir. Então, por exemplo, se você for fazer um contrato, você tem que ter um objeto lícito, determinado ou determinável, e você tem que ter agente capaz. Então, se, por exemplo, você vai pela tese de que você foi induzido a erro, você tem um prazo decadencial de 4 anos. Agora, se você vai pela tese de que aquele contrato é nulo, porque aquele sujeito nunca existiu, você não fica nem sujeito a prazo decadencial. A qualquer tempo você pode buscar a declaração da sua nulidade. É interessante. E me remete de volta para o cartório. Quer dizer, o senhor já falou realmente de cartório, doutor Fernando. Se a pessoa, quando vai reconhecer firma, um ato simples, né? Chegar no cartório, reconhecer, portanto, a firma, aí carimbo, selo, né? Eu não tenho mais selo, não, né? Agora só o carimbo ali, enfim. Mas essa questão da questão de reconhecimento, portanto, aí, de firma. Quer dizer, com toda certeza, é um documento seguro, mas para se resguardar, o cartório, ele, de alguma forma, colhe impressão digital confere aquela pessoa que está ali com a assinatura, quero conferir aqui minha assinatura, quer dizer, confere também a impressão digital ou só basta mesmo olhar ali assinaturas idênticas, quer dizer, o olhar clínico também, imagino, do serventuário ali, da pessoa que está no cartório também para conferir. Como é que é isso, doutor Fernando? Depende do cartório e alguns sistemas sim. Quando você já vai abrir firma, né? Quando você vai depositar, que a gente chama. Se a gente fala abrir firma, a gente chama de depositar sua firma ali. E ele vai ficar. A firma é a assinatura. Isso. Vai ficar guardado ali aquele cadastro seu com aquela firma para quando você necessitar buscar o reconhecimento, você já tem a sua assinatura naquela serventia, naquele cartório. Certo. Para isso, alguns cartórios já estão usando o sistema de que, além de você assinar, para confirmar o seu cadastro inicial, você já põe seu dedo. E aí, quando for reconhecer, você já tem aqui, né? Aí já põe de novo o dedo, ou então o rosto.
Mas chamado biometria. Esse dedo que eu gostaria de avançar com o senhor, né? O senhor coloquei ali então a minha impressão digital. Perfeito. Ela é checada com o serviço de identificação? Quando você vai fazer o seu cadastro, você põe, né? Você lança essa biometria, certo? Certo. Então, quando for usar, você lança a biometria de novo. Então, bateu que você é você. Então, mesmo que estejam tentando usar um documento falso seu, a biometria vai travar. Os cartórios estão usando isso muito com segurança, inclusive para lavratura de escrituras, tá? Fernando, uma dúvida. Então, se você vai depositar a firma, naquele momento você faz a identificação biométrica. Biométrica. E quando você vai reconhecer a firma, Tem alguns sistemas de cartório que exigem que você ponha também. Novamente. Porque você já fez. Agora, se o seu cadastro for antigo, na época que você fez não tinha biometria, você lança agora. Você lança agora. Então já fica também depositada a biometria. Então os cartórios têm buscado cada vez mais segurança, porque a razão de ser do cartório é isso. É publicidade, é segurança e garantir eficácia também, né? Então, isso é muito importante. Além do que, tem certos atos que você faz o reconhecimento de firma, que você pode fazer, e outros que você tem que fazer presencial, né? Então, ou seja, uns é por autenticidade que a gente chama. Então, todos os atos que tem alguma transmissão de titularidade, tá? Por exemplo, até mesmo o contrato, por exemplo, de locação. Muita gente falava que poderia ser por simples conferência de proximidade, de parecer assinatura. Mas ali você está transmitindo posse, né? Você está, pelo menos temporariamente, você está entregando a posse. Então, hoje é por autenticidade, tá? Não é por mera semelhança. Tem esses dois tipos. qual é a diferença e semelhança. objetiva? Semelhança? Semelhança para qualquer documento mais simples e que você precisa reconhecer sua firma para dizer aquela assinatura é mesmo daquela pessoa. Agora, por autenticidade, você tem que comparecer pessoalmente ao cartório, porque tem transmissão de propriedade ou de titularidade de algum bem. E assinar no ato. E pode ser assinado necessariamente, não. Alguns aceitam que não seja, desde que você chegue já assinado. Mas o natural é que exatamente isso, o Vinícius falou bem. O mais certo é que você assine na frente do tabelião ou do preposto, do empregado do cartório. Então, tudo isso faz parte de um sistema de segurança. Garantir cada vez mais a segurança dos usuários. Ainda tem o selo digital que dá. Exatamente isso. Bem lembrado, Vinícius. Obrigado. Diz que não tem mais selo? Tem sim. Tem selo digital. Não é mais produzido pela Casa da Moeda, esse é o digital. Aqui o TJDFT é um código. Aqui é um código enorme que começa com TJDFT, o ano de prática 2024, depois vem um 028 ou 029 e termina com 4 letras maiúsculas. Nossa Senhora. É um número enorme e os últimos 4 dígitos são letras e você entra no site do Tribunal de Justiça e verifica se aquele código se refere àquele ato praticado. Então foi reconhecimento de firma num contrato de locação. Você entra e fala, realmente, nessa data foi reconhecido firma. A gente vê todo esse cuidado e é necessário que se tenha realmente esse cuidado, mas contudo a gente ainda tem muitos casos, né, de falsificação, né, de firma que se abre com dados falsos e outras questões também acontecem. Estrangeiros que aqui vêm e buscam, portanto, outros nomes de forma fraudulenta, portanto, evidentemente. Quer dizer, necessariamente esses nomes passam por cartórios ou necessariamente não? Só vem ali a documentação falsa e necessariamente a pessoa que está ali utilizando o nome falso não é necessário passar pelo cartório, doutor Vinícius? Também é bem subjetivo essa parte, Walter, porque o início do registro com foto é uma certidão de nascimento. A pessoa chega lá na delegacia, que é o mais comum, de polícia, que para fazer a carteira de identidade basta uma certidão de nascimento ou de casamento. E naquele momento não tem como o servidor público conferir que você é aquela pessoa, porque não tem foto, a certidão de casamento nem de nascimento. Então, há uma presunção relativa de que você seja aquela pessoa mesmo. Por isso que são coletados dados biométricos. Hoje não é mais, antigamente falava tocar piano, né? Que é sujar o dedo de tinta e colocar lá no papelzinho. Hoje é tudo de biometria eletrônica, mais a foto, que atualmente já deve ter reconhecimento facial também.
Até como a gente fez hoje aqui para entrar na catraca, tem um reconhecimento facial aqui no... Sim. Hoje aqui no Supremo Isso. tem essa segurança. E se isso for fraudulento e a pessoa, um prejudicado, descobrir, aí tem que ser com ação judicial para você provar que você não é aquela pessoa ou vice-versa. Isso costuma acontecer muito com pessoas que são presas por engano, respondem a processos por engano, ou por homonímia, ou porque aquela pessoa criminosa se passou por uma pessoa inocente, no caso você falou aí, um irmão se passou pelo outro, que infelizmente é bem comum, e não tem como conferir no ato se aquela pessoa é aquela pessoa. Às vezes eu sou fulano, meu CPF é tal, e passa a ser aquela pessoa que vai para registro. O que eu já presenciei, que é de um cliente meu, que a pessoa foi presa, tinha o mesmo nome que o dele, só que na hora do registro colocava o CPF do meu cliente e não dessa pessoa que foi presa. Era o mesmo nome, mas o CPF colocaram de um inocente. Então teve que entrar com ação judicial, primeiro para informar aqui na justiça que o fulano não era aquele fulano que estava sendo buscado e alterar o CPF nos registros policiais, porque a pessoa comumente era parada, abordada na rua, porque botava a placa do carro deu o CPF do fulano. Esse fulano está com mandado aqui em aberto. Só que esse CPF era o do inocente e não do culpado. Então essa questão de nome, de registro é muito importante e tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que temos toda essa burocracia, entre aspas, para provar que você é você, para não ter esses problemas. Pois não, doutor. Muitas vezes a gente fala, aquele cartório é difícil, aquele cartório é mais fácil, aquele tabelião é muito exigente, mas as pessoas não entendem que a responsabilidade do tabelião é solidária. E pessoal. É muito sério isso. Então, quanto mais exigente for, mais segurança todos os jurisdicionados têm. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Não é burocracia, é segurança de todo o sistema, é segurança do próprio tabelião. Perfeito. Me permita trazer uma notícia de última hora? Claro. Já a gente prossegue. A Justiça de Pernambuco decretou hoje a prisão do cantor Gustavo Lima. A decisão foi tomada em meio às investigações da Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem relacionado à exploração de jogo do bicho e jogo de azar, pelo qual também foi presa a influenciadora digital Deolane Bezerra. Além de Gustavo Lima, foi decretada também a prisão de Boris Maciel Padilha, que seria responsável por ocultar valores provenientes de jogos ilegais. O mandado de prisão foi assinado pela juíza Andréia Caiado da Cruz, da 12ª, Andréia Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal da capital em Recife. Além das prisões preventivas, a decisão da magistrada também prevê a suspensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo e eventual porte de arma de fogo dos suspeitos. Então está aí a notícia que com toda certeza virá com mais detalhes dentro do nosso Jornal da Justiça. Pois bem, o nosso tempo já caminha para fechar e eu vou começar então com as considerações, né, doutor Fernando? Começando com o senhor, cada um dos senhores terá 3 minutos. Fiquem à vontade nos 3 minutos para colocarem o que acharem necessário. Fiquem à vontade. Eu começo com o senhor, doutor Fernando. Walter, eu quero iniciar agradecendo o convite mais uma vez. É um prazer enorme estar das 3 às 5 ou das 15 às 17 aqui com você, ainda mais hoje, conversando sobre um assunto que eu adoro. É um assunto muito importante, que é o nome, a identificação da pessoa perante a sociedade. A gente tinha muito mais assunto para falar, muito mais, Walter. Com toda certeza. Contudo, a gente também já deixa esse muito mais a falar já nas mãos do Neto ali, que é o operador, para ver se convida a gente novamente, para a gente vir falar mais um pouquinho, nós 3 aqui. Quero agradecer também a toda a Rádio Justiça, ao operador Neto, que cuida da gente aqui nos nossos microfones, e está ali nas carrapetas, nos graves e nos agudos. E também agradecer muito a presença do meu amigo Vinícius Cavalcante
e do prazer que eu tive também de estar junto com o Flávio Grutti. Esses dois, para quem não conhece, são sumidades dentro do direito aqui, são profissionais gabaritadíssimos e um dia eu pretendo chegar no nível deles aqui. Muito obrigado mais uma vez, Walter. Bom, deixa eu também passar aí os 3 minutos também para o doutor Vinícius. Doutor Vinícius, cara. Walter, Fernando. Ainda temos tempo, hein? O doutor economizou aqui o tempo dele, mas só pode ficar à vontade aí. Walter, Então, voltar também. Depois eu volto. Walter, muito obrigado. Ei, Fernando. Passou, precluiu. Walter, Fernando, Flávio, Neto e a Ana também. Muito obrigado por mais esse convite, mais essa oportunidade, que é um tema tão instigante que vai puxando um assunto pelo outro, a gente acaba voltando na origem e nunca termina. Eu quero puxar a sardinha também para falar do IBDFAN, que o IBDFAN é um instituto técnico-científico que congrega não só operadores do direito, mas psicólogos, defensores públicos, magistrados, membros do Ministério Público e estudantes do direito, sobretudo, que visa modernizar e aperfeiçoar o direito das famílias e sucessões. Se hoje existe divórcio direto, é graças ao IBDFAN que propôs a emenda 66. Se hoje é possível fazer divórcio, inventário, extrajudicialmente, mesmo com menores, é graças ao IBDFAN, com recente alteração da resolução 35 do CNJ, que foi fruto do IBDFAN, de uma proposta do IBDFAN. Fora as outras propostas e participações do Instituto. Então, eu peço e todos nós 3 aqui somos do IBDFAN, nos conhecemos do IBDFAN, somos irmanados neste Instituto, nos chamamos de IBDermanos, porque é uma irmandade realmente. E peço que o pessoal procure na internet se associar, que é ibdefan.org.br, que serão muito bem-vindos. Perfeitamente. Deixa eu também passar os 3 minutos também para o doutor Flávio Grutti. Por favor, doutor Flávio. Walter, eu sempre fico muito feliz quando eu sou convidado a vir à Rádio Justiça, porque quando se pensou em criar a Rádio Justiça, eu estava à frente da assessoria jurídica do Supremo. Então, eu participei da condução da primeira contratação, da aquisição de equipamentos, e é muito interessante eu chegar aqui hoje e ver tudo materializado. E do lado de uma lenda, Walter Lima, veio muito com Sérgio Duarte também, mas o Walter, há tanto tempo que eu escuto falar do Walter Lima, minha família toda, e a Rádio Justiça, ela demonstra a força do rádio. Muitas pessoas às vezes pensam, a rádio acabou. Não acabou. A audiência é incrível. Quando nós saímos daqui, nós, advogados e IBDermanos, somos professores, vários alunos, vários associados, vários conhecidos. Poxa, Flávio, poxa, Fernando, poxa, Vinícius, poxa, Walter, aquilo que foi dito sobre o direito sem juridiquês, de uma maneira tão simples, porque nós 3 falamos aqui, cada um com a sua característica, mas nós falamos numa linguagem simples. Aquilo que o jurisdicionado, o que teu ouvinte quer saber para resolver a própria vida, para saber como agir. Essa é a grandiosidade da Rádio Justiça. Está aqui do lado da lenda, Walter Lima. Não me venha com humildade. Esse é lenda assim, bate Flávio. no peito. Lenda junto assim. De Fernando Cardoso, o fera em matéria de cartório, professor também, Vinícius Cavalcante, secretário-geral do nosso IBDFAN, e o Neto. É Neto? É o Neto. Conheci sim. o Neto hoje, né, que eu venho mais de manhã. Foi uma honra, muito obrigado. Como eu disse no início, espero que tenha sido útil para os nossos ouvintes. Mais útil foi o senhor compor a história da Rádio Justiça. Sim. Quer dizer, naquela composição, né, de ministros, de autoridades da época, muitos ainda estão até hoje, com certeza vislumbraram, portanto, a importância de um veículo de comunicação para o Judiciário, mais precisamente para o Supremo Tribunal Federal, que abarca, portanto, todo o Judiciário Nacional. Quer dizer, essa visão, com toda certeza, reforçou, valorizou mais ainda aquela expressão que o senhor aqui pontuou com muita propriedade, em que muitas às vezes entendiam de que com o advento dessa nova tecnologia da informação, poderia, portanto, sepultar o rádio. Muito pelo contrário, com essa nova tecnologia, impulsionou mais ainda o rádio, que até então ele era ouvido num determinado raio,
e hoje não tem raio dentro do planeta Terra que não esteja, portanto, tendo a condição de ouvir o que nós estamos aqui falando nas emissoras, na nossa emissora, debatendo, trazendo, portanto, as notícias. E eu fico muito feliz, como também todos os que fazem a Rádio Justiça estão também muito felizes com o senhor, com as demais autoridades da época que acreditaram realmente na força do rádio, já tinham acreditado na força da televisão, que é a nossa TV Justiça. Então, mais do que nunca, só temos que agradecer essa visão de futuro que aquela equipe teve e que, com toda certeza, vê com bons olhos a força do rádio e a importância desta emissora para interagir com a nossa população, que até então não entendia muito bem o que era falado entre os juristas, entre as autoridades deste campo, e sabia que alguma coisa aconteceu, mas não sabia, portanto, os detalhes. E com a missão do rádio, que chegou justamente para, de certa forma, desmistificar realmente as palavras bonitas, né, líricas que têm que ser ditas, mas importante também que o povo possa também compreender perfeitamente o que está sendo dito aqui, com linguagem simples como as que os senhores colocaram aqui hoje no nosso debate, colocam sempre nos debates que acontecem na Rádio Justiça. Daí o nosso agradecimento eterno, doutor Flávio. Muito obrigado, é uma honra. Eu realmente fico emocionado todas as vezes que eu venho aqui e vejo isso tudo funcionar. Eu sou sempre muito bem-vindo, com toda certeza. Iremos ter, portanto, outros debates. Só temos que agradecer. Muito obrigado ao senhor. Até um próximo embate aqui. Embate no bom sentido, sempre levando as informações para o nosso público ouvinte, doutor Flávio. Só convidar, estou aqui. O senhor é um eterno convidado nosso, com toda certeza. Doutor Vinícius, também da mesma forma, viu? Foi um prazer muito grande, foi um privilégio também muito grande ter o senhor conosco aqui no nosso Justiça na Tarde, debatendo um tema tão importante, né, como esse que nós trouxemos agora. Eu sou um grande fã da Rádio TV Justiça. Como eu falei, eu escuto toda semana que eu trabalho escutando a rádio e escutando os julgamentos do STF. Inclusive, não é bem da rádio, mas na época que eu ainda estudava para passar na OAB, tinha o programa Saber Direito, ainda tem, mas era em formato de bancada, aparecendo no programa. E eu precisava, na última semana antes da prova, estudar a ética da advocacia. E tinha uma aula recente da Cristo Bino, que também é do IBDFAN, e hoje está trabalhando no STJ, sobre ética da advocacia. Então, na última semana eu estudei pela TV Justiça, pelo YouTube, e gabaritei a prova de parte de ética. Na época era 100 questões, eu acertei as 10 de ética, e isso me ajudou a ser advogado graças à TV e à Rádio Justiça, que eu até hoje escuto. Hoje a população conhece os 11 do Supremo, mas não conhece os 11 da Seleção Brasileira. Valeu, doutor. Bom, doutor Fernando, também. É sempre um privilégio receber o senhor também aqui nos estúdios. Olha, o privilégio é todo meu. Quero dizer que hoje, então, descobrimos mais uma plaquinha de patrimônio da Rádio Justiça. Já tem do Walter, já tem do Neto, agora tem também do Flávio Grutti, que sem ele isso aqui não tinha acontecido. Eu fico muito feliz. E a magia do rádio é essa, não é, Walter? A gente poder praticar outros atos. Por exemplo, a gente está no escritório trabalhando e ouvindo a rádio. Está dirigindo e ouvindo a rádio. Ou seja, o rádio é essencial e o rádio tem uma magia própria. É um maravilhoso meio de comunicação. Sou absoluto fã de rádio e da Rádio Justiça. Principalmente Walter, né, Walter? Nunca deixo de contar essa história, né, Walter? Eu ia para a escola ouvindo na polícia e nas ruas, os cobras da notícia, a Rádio Planalto, Rádio Alvorada. Parabéns, Walter. Obrigado. Rádio Brás também. Muito obrigado. Gente, muito obrigado, doutor Fernando, muito obrigado, doutor Vinícius, doutor Flávio também, muito obrigado. Eu fecho aqui, portanto, o nosso debate, ampliando um pouco mais a notícia trazida agora há pouco sobre a prisão, o pedido de prisão, a decretação da prisão de Gustavo Lima. Quer dizer, o cantor Gustavo Lima teve sua prisão decretada hoje, atendendo a um pedido da Polícia Civil no âmbito da Operação Integration, a mesma que também prendeu a influenciadora Deolane Bezerra. A decisão foi tomada pela juíza Andréa Calado da Cruz, da 11ª Vara Criminal de Recife, Pernambuco. A decisão foi tomada após o Ministério Público ter devolvido o inquérito à Polícia Civil, solicitando a realização de novas investigações e sugerindo
a substituição das prisões preventivas por medidas cautelares alternativas. Na decisão, contudo, a juíza afirmou que não há, no momento, nenhuma outra medida cautelar menos gravosa capaz de garantir a ordem pública. A magistrada destacou que Gustavo Lima, ao dar abrigo a foragidos, demonstra grave desrespeito à justiça. Segundo a juíza, as movimentações financeiras suspeitas do cantor, que envolvem pessoas investigadas, levantam questionamentos sobre sua participação em atividades ilícitas. Contudo, todos esses detalhes, todas essas informações será, portanto, ouvido, e você irá acompanhar todos os detalhes no nosso jornal, o Jornal da Justiça, que começa logo mais às 18 horas, tanto pela TV Justiça como também pela Rádio Justiça. Doutor Flávio, um abraço para o senhor, muito obrigado. Doutor Vinícius, muito obrigado. Doutor Fernando, muito obrigado especialmente a você, sempre ligado e sempre nos acompanhando. Boa tarde, Brasil. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.